Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso PET 1. Então, semana 3 do nosso PET 1. Essa semana, a apostila de vocês trouxe semana 3 e 4 junto. Eu vou fazer uma explicação de algumas características dos seres vivos, né? Da taxonomia. Aí nós vamos resolver algumas questões dessa semana e na semana que vem a gente detalha um pouco mais os reinos para fazer o restante das questões. Nós vamos dividir então aí, tá bom? Bom, quando nós falamos de biologia, a biologia vai ser dividida em vários ramos. Então nós temos as subdivisões da biologia. Citologia, o ramo que estuda a célula. Nós temos genética, que vai estudar a transmissão das características hereditárias. E nós temos, são várias. Na apostila de vocês agora, nós temos uma revisão sobre taxonomia. Taxonomia é o ramo da biologia que vai estudar a transmissão, que vai estudar a classificação dos seres vivos. Por que é uma bactéria? Ah, uma bactéria vai entrar em tal reino. Ah, por que é um fungo? Vai entrar em qual reino? Então, estuda essa classificação dos seres vivos. Para facilitar essa taxonomia, eles criaram as categorias taxonômicas, que são essas categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nós começamos da maior categoria, que é o reino, e vamos para mais específica, que é a espécie, o próprio nome já fala. Então é sempre assim, ó, um reino se divide em vários filos, um filo se divide em várias classes, uma classe se divide em várias ordens, uma ordem se divide em várias famílias, uma família se divide em vários gêneros e um gênero se divide em várias espécies. Então essas são as categorias taxonômicas. Eles criaram para facilitar o estudo. Por exemplo, a espécie humana. Vamos supor que eu cheguei na aula e disse para vocês que nós vamos estudar um ser do reino animal. Aí eu falo, me dá um exemplo de ser do reino animal. Vocês poderiam falar uma lombriga, uma água-viva, uma estrela do mar, o homem, um gato, um cachorro, uma galinha, uma cobra, um sapo, um lambari. Então, tudo isso é exemplo de animal. Então, tudo isso estaria correto. Quando eu falo, me dá um exemplo do reino animal do filo dos cordados. Filo dos cordados são os seres que, quando eles estão se desenvolvendo, no desenvolvimento embrionário ali, eles têm uma estrutura no lugar da coluna vertebral que vai sustentar o corpo dele, vai sustentar o corpo para que ele possa se desenvolver. Os mais conhecidos, quando estão se desenvolvendo, depois essa estrutura que sustenta o corpo, que é chamada de notocorda, vai dar origem, vai sair, ela desaparece e no lugar nós temos o surgimento da coluna vertebral. Então essa notocorda ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Os mais conhecidos então são os vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então se eu chego aqui e falo que nós vamos estudar um ser do reino animal, do filo dos cordados, vocês poderiam falar, um lambari, tilápia, um sapo, uma rã, uma cascavel, um jacaré, uma galinha, o homem, um gato, cachorro, são exemplos de cordados. Agora, quando eu falo que é um ser, reino animal, filo dos cordados, classe dos mamíferos, se ele pertence à classe dos mamíferos, agora a cobra não me serve, a galinha não serve, mamífero. Então, vocês poderiam falar um gato, um cachorro, um homem. Então, eu já estou detalhando mais. Aí eu falo reino animal, filo dos cordados, classe dos mamíferos, ordem dos primatas. Ordem dos primatas quer dizer que o gato, o cachorro já não serve. Agora, se vocês falarem qualquer tipo de macaco, homem, aí vai estar correto. Se eu falar que é da família dos hominídeos, família dos hominídeos, aí já são o quê? O homem, e nós temos aqui aqueles macacos que se aproximam muito da forma humana. Então já qualquer macaco aqui já não serve. Se eu falar que é do gênero Homo, gênero Homo, eu estou me referindo à espécie, estou me referindo ao homem, desde lá dos homens primitivos, né? Australopithecus, né? Nós temos os homens primitivos lá, qualquer
homem, desde os primitivos até a forma como o homem é hoje. Agora, quando eu falo a espécie Homo sapiens, eu estou me referindo ao homem, a como ele é hoje, ao homem mesmo, né? Espécie humana. Então, olha para vocês verem, se eu falo só reino animal, qualquer animal, se eu falo espécie Homo sapiens, já é o homem, é a espécie humana. Então, isso é para a gente detalhar o que vai ser estudado. Existem algumas frases que nós costumamos dizer para ajudar a guardar essa sequência, da maior categoria para menor categoria, da mais abrangente para mais específica. Pegando sempre a primeira letra. A frase difícil é assim, ó. Rei filosófico classificou de ordinárias as famílias dos generais espartanos. Nossa, essa é difícil, mais fácil guardar a sequência do que a frase, né? Rei filosófico classificou de ordinárias as famílias dos generais espartanos. E tem a outra frase que é mais fácil de guardar, né? Existem outras também. Assim, não existe o arroz. Arroz é muito chique, então o que existe é arroz. Então, ó, arroz, feijão com ovo faz gente esperta. Então, a primeira letra, ó. Arroz, feijão com ovo faz gente esperta. A inicial, né? Para, de repente, ajudar a guardar a sequência de categorias taxonômicas. Agora, o que nós temos? Além dessas categorias taxonômicas, nós temos os domínios. Domínio é uma categoria mais abrangente ainda do que o reino. Alguns livros, antigamente não existia essa categoria domínio, agora os livros, a maioria já está trazendo essa nova categoria. Então, existem 3 domínios: o domínio bactéria, árquea e eucária. O domínio, então, ó, domínio vem antes do reino, vai ser uma categoria mais abrangente do que o reino. Então, ó, o domínio bactéria e árquea, nesses 2 domínios, nós temos os procariontes. Lembrando que procariontes são seres que não têm núcleo organizado, eles têm material genético solto no citoplasma, disperso ali, citoplasma ou hieloplasma, mesma coisa. Outra coisa, os procariontes, além de não ter o núcleo organizado, de ficar tudo solto, eles não têm aquelas organelas membranosas. A única organela que nós temos aqui é o ribossomo, que é a organela responsável pela produção de proteínas. Já que eucária, no domínio eucária, vão entrar os eucariotes. Eucariotes já são seres que têm núcleo organizado, tem aquela membrana carioteca para segurar o material genético. Além disso, tem todas aquelas organelas membranosas aqui, complexo golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria, né? Então, todas as organelas membranosas. E tem também o ribossomo. Aqui, gente, uma diferença entre o grupo domínio bactéria e árquea. A bactéria aqui, ela tem parede celular formada, a maioria tem parede celular formada de peptídeo glicano, que é aquele nome estranho, né? A parede celular do fungo é formada de quitina, a parede celular vegetal, que é a que a gente mais fala, é formada de celulose, da bactéria de peptidoglicano. Agora, na árquea, a parede celular não é formada de peptidoglicano. Essa árquea aqui são bactérias que vivem em regiões inóspitas, regiões onde geralmente não existe vida, né? Nós imaginamos que não exista vida, mas elas conseguem sobreviver nessas regiões adversas. Elas são regiões de regiões vulcânicas com água quente, regiões com grande concentração de sal, elas conseguem sobreviver nessas regiões. E aqui elas não têm clorofila, mas elas conseguem produzir o próprio alimento. São aqueles seres, parece um palavrão, né? Quimiolito-autotróficos. Meu Deus, que é isso? Quimiolito-autotrófico. São seres que vão usar minerais que tem ali na crosta terrestre, gases que saem, por exemplo, do vulcão e vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Agora aqui, olha, nós temos a cianobactéria, seria um exemplo do domínio bactéria. A cianobactéria nós chamamos também de alga azul. Essa cianobactéria, ela já vai apresentar clorofila para a realização da fotossíntese. Seria um exemplo. Então aqui é como se fossem as bactérias mais conhecidas, né? Entra a cianobactéria também.
e Arqueas seriam as bactérias mais primitivas, que vivem nessas regiões inóspitas. E Eucária aqui são os eucariontes, todos os seres eucariontes. Aí o que nós temos? Olha, os seres vivos, então, eles vão ser divididos em 5 grandes reinos. Reino Monera, onde nós vamos encontrar bactérias e cianobactérias, que são seres eucariontes. O reino Protista, onde nós encontramos os protozoários, por exemplo, a ameba, o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, e algas. O reino Fungi, onde nós encontramos os fungos. Antigamente eles colocavam os fungos no reino vegetal, porque via que tanto de cogumelo crescendo no pasto, eles achavam que o fungo era o quê? Era uma planta, mas o fungo ele não produz seu próprio alimento, o fungo é heterótrofo, ele tem que retirar o alimento do meio externo, ele não realiza fotossíntese, né? Então tem diferenças aí, não pode ser classificado de planta. O reino plantae ou metafita, ou reino vegetal, que é onde nós temos os seres que vão realizar o processo de fotossíntese, vão ser autótrofos. Animalia, alguns falam animalia, ou metazoa, ou reino animal, aonde nós vamos encontrar todos os animais, lembrando que animais são seres heterótrofos, não produzem seu próprio alimento. Bom, essa foi uma explicação geral, depois na próxima semana nós vamos detalhar um pouquinho de cada reino, para a gente resolver as outras questões, tá? Depois eu vou deixar marcadinho lá as questões que vocês vão resolver. Nós vamos fazer essa semana, ó, questão número 1, questão número 3, a questão número 5 e a questão número 7, tá? E as outras a gente deixa para a próxima semana. Questão número 1. O conhecimento da biodiversidade é fundamental para a sua conservação e para o uso sustentável. No entanto, a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que, para estudá-la, faz-se necessário inicialmente nomeá-la. Os seres vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira científica sem que sejam denominados e descritos previamente. Os nomes científicos dão um significado universal de comunicação, uma linguagem essencial do conhecimento da biodiversidade, servindo também como um banco de dados único de informação. É inerente ao ser humano a necessidade de organização dos objetos em grupos, simplificando a informação a fim de facilitar seu entendimento. Nesse contexto se insere a classificação biológica. Só uma coisinha. Quando eu falo do nome científico, por exemplo, o nome científico do homem, Homo sapiens. Então, nós temos aqui, ó, primeira palavra com letra maiúscula indica o gênero, segunda palavra com letra minúscula indica a espécie. Eu tenho que destacar o nome científico de alguma forma, grifar embaixo, escrever com uma letra diferente, ele tem que ser destacado no texto. Nome científico é escrito em latim, porque o latim é considerado uma língua morta. Como é pouco usado, é uma língua que não sofre mais alterações, diferente do português, do inglês, que está sempre sofrendo modificação. O português, por exemplo, sempre tem reformas ortográficas. Junta a palavra, separa a palavra, põe acento, tira acento, cada hora está de um jeito. Então, se usasse o português, toda vez que tivesse uma reforma ortográfica, todos os nomes científicos seriam alterados. Então, eles usam o latim, que uma vez criado não vai sofrer modificação. Então, é considerado uma língua morta. Esse nome científico, ele é o mesmo no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo que se falar Homo sapiens, ele vai saber, qualquer cientista sabe que se refere à espécie humana. Se eu pegasse o nome científico do milho, milho é Zea mais. Então, ó, primeira palavra com letra maiúscula indica o gênero, segunda palavra com letra minúscula indica a espécie. Em qualquer lugar do mundo, a comunidade científica vai saber que eles estão fazendo o estudo, que eles estão falando sobre o milho, que é o nome científico. Porque, por exemplo, lá pernilongo, aqui a gente chama de pernilongo, lá em Goiás eles vão chamar de muriçoca. Então, varia o nome popular de uma região para outra. Cada lugar pode receber uma denominação diferente. Agora, o nome científico não, uma vez criado, ele não vai sofrer alteração. Está estudando uma determinada bactéria, de repente fala de um jeito diferente.
Mas se falar o nome científico, a comunidade científica, os médicos vão saber do que se trata, quando for mencionado aquele nome científico. Então vamos lá. Aí está assim na número 1. Considere as afirmativas a seguir relacionadas com o texto acima. Número 1. As categorias taxonômicas são em ordem hierárquica, do maior para o menor. Reino, filo, família? Não, depois do filo vem classe. Então, a número 1 já está errada. Número 2. Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Metafita ou Plantae, Metazoa ou Animalia. Essa está correta. Número 3. A partir do texto, deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma única linguagem universal da informação biológica. Está correto. O nome científico ele foi criado para ter uma padronização universal, para que todos saibam de que ser se trata o estudo. Então, essa está correta. Número 4. O processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma correlação de identidade entre o exemplar objeto da identificação e aquele que já foi classificado, definindo assim seu nome científico. Está correto. Então, ó, é o exemplar, que é o objeto da identificação, aquele que já foi classificado dessa forma também. Eles vão ver se tem alguma relação entre o que está estudando, para eles poderem agrupar e aí dar o nome, né? Então, são verdadeiras 2, 3 e 4. Número 2. Não é para fazer essa semana. Número 3. O que divide os especialistas não é mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui 20 ou 30 anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos nesta esfera azul, pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol, a única em todo o sistema que fornece luz e calor nas proporções corretas para a manutenção da vida, baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas. Cite os reinos representado por seres que conseguem incorporar o gás carbônico da atmosfera, transformando em moléculas orgânicas. Incorporar o gás carbônico e transformar em molécula orgânica é transformar o gás carbônico em glicose. O que é isso? Processo de fotossíntese. Através da fotossíntese, o gás carbônico é transformado em glicose. Aonde nós temos seres que vão realizar a fotossíntese? Reino Monera, por quê? Porque no reino Monera nós temos as cianobactérias, que são as algas azuis, e a cianobactéria realiza o processo de fotossíntese. No reino Protista, porque nós temos as algas dentro desse reino, e as algas realizam o processo de fotossíntese, e o reino Plantae ou Metafita, todos os vegetais vão realizar o processo de fotossíntese. Então, o reino Monera, Protista e o reino Plantae. A 4 não é para fazer essa semana. A número 5, observe o cladograma. Então, nós temos aqui, olha, vou mostrar aqui da apostila mesmo, o cladograma. Cladograma, então aqui nós temos o desenvolvimento dos seres, né? Eles acreditam que teve o reino Monera, aqui tem um ancestral comum, a partir desse ancestral surgiram as outras ramificações, o 2 vai ser comum a esses de cima, o 4 vem só para cá, a característica 3 aqui pertence só a esses dois e a característica 5 só a esse. Então, a 1 só não pertence ao reino Monera, a característica 2 ao reino Plantae, Fungi e Animalia. A 3 pertence só o que está acima dela, Fungi e Animalia. Depois, chegar para cá um pouquinho. A 4 só ao reino Plantae e a 5 só ao reino animal. No cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica presente por quais organismos? Quem que não tem parede celular? Vai ser número 5. Por quê? Reino Monera. Monera, nós sabemos que as bactérias têm parede celular, peptidoglicano. Reino Protista.
No reino protista, nós temos aqui algas, e algas apresentam parede celular. Protozoário não tem, mas a alga tem parede celular. Reino plantar tem parede celular de celulose. Reino fungi tem parede celular de quitina. Então, o número 5 é a característica sem parede celular. O único que não tem parede celular, os animais. Então, por isso que é a característica número 5, letra E. Número 7. Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, o que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite duas características que justifiquem a retirada dos fungos do reino das plantas. Duas características: os fungos são heterótrofos, não realizam fotossíntese. As plantas são autótrofas e realizam fotossíntese. Tá pedindo só duas, tá bom? Bom, essa semana então é só isso. Na próxima semana a gente resolve as outras questões que ficaram faltando e detalha um pouquinho as características aqui de cada reino, pelo menos o basiquinho de cada reino, tá bom? Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho o básico da resolução das questões, um pouquinho que vocês tenham relembrado, claro, já é muito importante, tá bom? Se tiverem dúvidas, enviem as perguntas lá no Classroom, só um pouquinho de paciência que eu respondo as perguntas para vocês. São muitos alunos, às vezes até olhar todas, responder de todo mundo, pode demorar um pouquinho, mas eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!